A riqueza da nossa vida judaica não está na exclusividade das nossas próprias festividades, ainda que delas emane uma efervescência digna de ser comemorada e uma pena quando são relegadas, esquecidas. Mas a riqueza do nosso calendário está também intercalar com os eventos que fazem parte do nosso mundo, do nosso país. E nesse mesmo dia 10 de dezembro, no ano de 1948, a ONU proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quando lemos essa declaração, ou quando ouvimos do fato de haver uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, nos indagamos: o que é ser humano? O que é agir humanamente? Na nossa tradição há uma palavra, mente. Oriunda do íris, significa o ser humano na mais pura acepção do termo. E nos referimos a algumas pessoas pela sua integridade do caráter, pela sua postura retilínea, afirmando que essa pessoa é um mente. Mas será que alguém é um mente, ponto? Ou se não for um mente, ponto, não é um mente? E se não for um mente, poderá vir a ser um mente, se tornar um mente? E aí, saindo do calendário civil, do 10 de dezembro, e entrando no nosso Luar, no nosso calendário religioso, mergulhamos na nossa paraxá, na nossa porção da Torá. Yosef, José e seus irmãos, relata a Torá, se encontraram. Esses irmãos, a Torá descreve, haviam jogado Yosef, José no poço. E no transcorrer da história, Yosef foi dado como morto ou, possivelmente, como desaparecido. Anos depois, de Yosef ter sido desprezado, tornou-se o segundo homem mais poderoso no grande império da época, que era o Império do Egito. Acima dele, só o próprio faraó. E no transcorrer dos episódios da vida, que tem altos e baixos, situações que vão surgindo de modo inesperado, os irmãos de Yosef, aqueles mesmos que deixaram Yosef ao relento no fundo de um poço, seguem para o Egito a fim de buscar alimentos, para saciar a necessidade mais básica, que é a de comer, saciar a fome. Yosef reconhece seus irmãos, e a balança do poder se inverte. O desprezado de antes é agora poderoso, e os que detinham algum poder antes estão à mercê. Nesse encontro, que reflete os altos e baixos das gangorras da vida, a raiva poderia eclodir e dar espaço para a vingança. E dentro dessa vingança, a expressão daquele ciúme que acompanhou o relacionamento dos irmãos. As acusações poderiam pipocar, acusações mútuas que podem fazer anular qualquer possibilidade de diálogo. E, de fato, o rancor se manifesta, o ressentimento é sentido, mas gradativamente, de modo paulatino, numa passagem de tempo até imperceptível, ocorre uma transformação. Todos se transformam. Não são mais o que eram e rompem o ciclo que alimenta o rancor e as acusações. Os irmãos dão passos efetivos para que venham a se reconciliar. Mas para que pudessem se reconciliar uns com os outros, é necessário se reconciliarem consigo próprio, com sua própria humanidade. Não adianta declarar a humanidade de todos se nós próprios formos destituídos do senso de humanidade. Aí ficaria numa bela declaração sem efetividade dos atos.
eles se reconciliam com a sua própria humanidade. Não se tornam instantaneamente mente, mas iniciam um processo, o necessário e fundamental processo de transformação. No fundo, não se tornam instantaneamente mente, porque mente não é um estado absoluto, não é somente e pronto, acabado. Mente é uma condição de constante e permanente transformação. Nessa transformação, aprendemos, refletimos e melhoramos. Aprender é como na nossa oração, Shema Israel, Shema, escute. Escute atentamente, preste atenção às vozes que estão contigo. Decida a partir da escuta. E a partir da escuta, aprendemos. E aprendendo, começamos a transformação. Essa transformação também requer a reflexão. Refletir é como na Amidá silenciosa, que em breve recitaremos. Silenciosamente, se perceba. Reforce a sua consciência. Antes de falar, pondere consigo e se pergunte, qual o impacto do que eu vou falar? Antes de expressar uma opinião, pergunte-se, será que a minha perspectiva é ampla para ter a certeza de que essa opinião é única e absoluta? Que vícios, ainda se pergunte, a percepção carrega? Será que nesses vícios estamos sendo nostálgicos demais, fantasiando um passado que sequer existiu? Será que nesses vícios estamos criando uma ilusão inatingível para um sonho futuro que desembocará numa frustração? E assim seguimos, do aprendizado com a escuta, da reflexão com a ponderação das vozes internas e da busca da melhoria. Melhorar é como o Vechamro, que também cantamos no nosso Kabbalat Shabbat. Vechamro diz a reza, para guardar o Shabbat. O pensador sionista da Hadaham observava, mais do que o povo de Israel tem guardado o Shabbat, é o Shabbat que guarda o povo de Israel. Guarda a nossa essência e nos faz lembrar do que é relevante. Assim, melhorar é ser atento ao que é essencial e relevante. No encontro com seus irmãos, Yosef chora. Um choro fruto do aprendizado, consequência da reflexão e instigado pelo aprimoramento pessoal. Ao chorar, abre seu íntimo, revela seus sentimentos, expõe suas emoções. Não é fácil, requer coragem. Um ambiente no qual a postura de se tornar mais humano prevalece, essa coragem é possível, pois o receio é substituído pela confiança. Num ambiente em que há o convite para sermos mais humanos, a mágoa é substituída pelo apoio mútuo que nutre a confiança. Confiança é a mensagem de outra oração que também encontramos em nosso livro de reza, nosso Sidur, Magen Avot. Magen Avot significa o escudo de nossos ancestrais. É a proteção de contarmos uns com os outros. Confiança é um processo de construção permanente. Confiança, no fundo, é um teste, pois se o interesse imediato vier a prevalecer, a confiança vai sucumbir. Se os princípios forem minimizados, a confiança vai colapsar. Tornar-se mente é uma árdua caminhada. É uma atitude, é um hábito constante. E sim, é uma árdua caminhada para que não fique na declaração cujas lindas e importantes palavras são esquecidas do cotidiano de tantas sociedades. Eu me pergunto,
E convido a todos a se perguntarem: como sou enquanto ser humano no mundo de tanta desumanidade? Como me deixo levar pelo impulso e atropelo a quem deveria estender a mão? Ao me indagar, não tenho a resposta absoluta e inalterável, pois se tivesse essa resposta, estaria tendo a falsa pretensão de ser mente, enquanto o que devo é ir me tornando, hoje e sempre, alguém melhor, ciente de que não há linha de chegada, somente trajeto a ser percorrido. E ainda assim, se insistirmos na linha de chegada, a linha de chegada para quem segue o caminho do senso de humanidade, de se tornar mente, é como o término da leitura da Torá. Imediatamente abre espaço para um novo começo, num permanente aprendizado, numa constante reflexão, num caminho que solidifica a jornada da vida no aprimoramento pessoal. E a partir desse aprimoramento pessoal, com todos os demais que fazem parte do nosso convívio. Shabbat Shalom.